A ideia aqui é nós entendermos por que vamos estudar probabilidade estatística no curso de engenharia. Tá? Funciona basicamente da seguinte forma: dentro do, dentro do contexto científico, nós temos dois tipos de fenômenos que ocorrem, tá, no universo. Então, os fenômenos determinísticos, que são fenômenos onde, sempre que eles estão sobre as mesmas circunstâncias, os resultados apresentados por esses fenômenos, eles são sempre iguais. Tá? Por exemplo, se eu tenho um experimento onde eu aqui na Terra seguro um determinado objeto a uma certa altura e eu largo, esse objeto tende a cair por conta da gravidade e tudo mais. A gente consegue, por exemplo, calcular a velocidade que ele atinge, né, de queda. A gente consegue calcular a força de impacto que ele gera ao se chocar com o chão, né, com o solo. Nós conseguimos calcular a aerodinâmica desse objeto, a resistência do ar e diversas outras propriedades físicas, porque sempre que eu largar esse objeto, ele vai tender a cair, se eu estiver aqui na Terra, é claro. Né? Em outros lugares que tenham gravidade também, né? Besteira, gravidade existe em todo o universo. Então, sempre vai existir esse mesmo resultado. Outras situações, por exemplo, quando eu estou usando transmissores de sinais, se eu não tenho nenhuma interferência eletromagnética ou outro tipo de interferência mecânica, por exemplo, esse sinal ele vai sempre ter o mesmo comportamento, né? Ele vai ter o comprimento de onda, ele vai ter o seu alcance, ele vai ter sua potência, e ele vai ter diversas propriedades físicas. Então, todos esses fenômenos que sempre que repetidos sobre as mesmas circunstâncias apresentem resultados sempre iguais, eles são denominados de fenômenos determinísticos. Tá? Em cima dos fenômenos determinísticos foi criado todas as ciências que a gente conhece hoje. O cálculo, a geometria, a álgebra, a física newtoniana, a química, a termoquímica e por aí vai. Tá? Todas essas, todas essas ciências, elas tratam de explicar matematicamente ou propor teorias sobre como essas coisas acontecem. Tá? Só que existem outros fenômenos que não têm essas propriedades. Por exemplo, eu pego um determinado objeto, sei lá, uma liga metálica, e eu quero saber o tempo em que ela leva para irromper em em um terremoto, por exemplo. Né? Então, como os tremores nem sempre têm uma variação, eles não têm uma variação semelhante, né? Essa variação ao longo do tempo, ela tende a ter características diferentes. Então, se eu colocar
várias ligas metálicas e observar, né, o tempo ali que eles levam para se romper, esse tempo ele pode ser diferente para cada uma delas. Eu tenho dispositivos conectados rede, a uma mesma rede de transmissão, por exemplo, Wi-Fi. Tá? Eu posso ter uma quantidade de tráfego desses dispositivos diferente em cada um desses dispositivos. Um pode estar tendo um tráfego maior, outro tendo um tráfego maior, apesar de que eles estão na mesma estrutura. Eu posso também, por exemplo, ter os experimentos onde eu observo, eu observo efeitos colaterais, por exemplo, numa medicação, numa intervenção cirúrgica, num, até mesmo numa aplicação de imunizantes, né? Por conta de que os sistemas biológicos, né, de humanos ou de outros animais, eles são distintos entre os indivíduos, você acaba observando resultados diferentes. Por exemplo, uma pessoa toma um medicamento para dor de cabeça, ela vai ter um completamento. Não significa que o resultado que ela vai obter vai ser o mesmo de uma outra pessoa. Por exemplo, não vai levar o mesmo tempo até aquela dor passar. Uma pessoa pode desenvolver uma reação alérgica, outra pessoa pode ter um outro tipo de complicação. Então, todos esses tipos de fenômenos, onde mesmo que você repita o fenômeno, né, o experimento ali, sobre as mesmas circunstâncias, e eles apresentem resultados que você não pode prever, nós chamamos isso de eventos aleatórios, né, fenômenos aleatórios ou fenômenos probabilísticos. Então, a estatística e na verdade a probabilidade como ciência, ela surgiu como uma forma de mensurar matematicamente, né, propor suas leis e teorias sobre esses fenômenos que têm características probabilísticas. Tá? Então começou ali, por exemplo, na época de na mesma época que Newton estava formulando ali a teoria do cálculo e, e, e as suas os fundamentos sobre a ótica e luz, essas coisas, existia um outro matemático holandês chamado Christian Huygens, e ele tinha começado uns experimentos em relação a um modelo matemático que conseguisse fazer previsões de, de resultados de um experimento binário, que no caso era o jogo da cara e coroa, né? Então ele construiu um método preditivo de você saber quais as chances de ter uma cara ou de ter uma coroa. Depois isso foi aprimorado e ganhou uma maior embasamento teórico matemático com Laplace, e assim nasceu o cálculo de probabilidade. Tá? Então, o cálculo de probabilidade ele nasceu ali junto com a mecânica quântica, que foi quando começou a ter ali os experimentos acerca do comportamento das partículas, e apesar de que no mundo macro, né, que é da física newtoniana, corpos tendem a ter resultados determinísticos, no
no mundo quântico as coisas não eram bem assim. As partículas elas não tinham os mesmos fundamentos, né, as mesmas estruturas da, da física macro, digamos assim. Né? Então, junto com essas teorias da mecânica quântica sobre a incerteza, princípio ali da incerteza, e outras teorias, né, envolvendo o comportamento de partículas, digamos assim, popularizou muito mais, né, essa questão sobre os estudos sobre fenômenos probabilísticos. Né? Então, claro que mecânica quântica tem tem a sua própria estrutura matemática e a teoria de cálculo de probabilidade tem a sua própria estrutura, mas elas têm uma relação muito íntima. Tá? Então, o cálculo de probabilidade ele serve para que você construa um embasamento teórico matemático para esses tipos de fenômenos. Em termos simples, no, no processo do método científico, ele é a ferramenta que você vai usar para que você consiga mensurar informações sobre o fenômeno que você está estudando e assim aquilo tenha um caráter científico. Tá? Então, a probabilidade e a estatística nos servem hoje como uma ferramenta científica para que nos gerem um embasamento científico para aquilo que a gente pesquisa. Então, por exemplo, dentro da engenharia, a estatística e a probabilidade é usada como uma ciência fim a partir dessa ciência meio que é a engenharia para a gente conseguir dar embasamentos teóricos e científicos, né, sobre os fenômenos que nós estamos estudando. Então, a probabilidade estatística vai muito mais do que a gente saber calcular a média, do que a gente saber fazer uma tabela, do que a gente saber fazer um gráfico. Ela é uma ciência que nós usamos para explicar fenômenos do qual nós vamos estudar. Então, dentro da engenharia, assim como você usa física, assim como você usa química, assim como você usa cálculo, você vai usar a teoria de probabilidade estatística para fazer os embasamentos teóricos acerca daquilo que você está usando. Então, por exemplo, hoje se fala muito em criptografia ali na questão das tecnologias envolvendo blockchain. Como é que eu sei que um determinado algoritmo de criptografia ele é seguro? Eu determino a probabilidade dele de ser hackeado. Tá? Como é que eu determino isso? Através de experimentos. E como é que eu quantifico essa chance? Eu quantifico através de probabilidade. Tá? Então, a, a estatística e a probabilidade são uma ciência fim que você vai usar para colocar um embasamento teórico-científico em cima do fenômeno que você está trabalhando. Bom, então, não é simplesmente como muita gente vende para a gente dentro das engenharias, que é só, estatística é aquele curso que a gente faz tabela. Não, antes fosse. Tá? É um curso que vai abrir a mente de vocês para um outro campo de ciência, além do que vocês já estão acostumados
vendo ali nos cursos da matemática e da física e da química. Tá? Então, encarem isso daqui como sendo uma quarta via de, da ciência que vocês usam dentro da engenharia. Então, assim como você usa química, física, para fazer, por exemplo, estudos em cima de estruturas físicas ali no campo da engenharia civil e de materiais. Assim como você usa a química ali para fazer testes laboratoriais sobre moléculas lá em engenharia química e tudo mais, você vai usar a estatística para analisar comportamentos que sejam dessa classe, né, oriunda de fenômenos probabilísticos. Preciso que vocês entendam o que é o conceito de um evento determinístico, de um experimento, de um fenômeno determinístico e de um fenômeno aleatório ou probabilístico, tá? E saber qual é a diferença entre eles. Eu gostaria que para a próxima aula vocês, como essa turma ela é muito plural no sentido de ter gente de diversos campos aí da engenharia, e isso muito me agrada, tá? Porque eu adoro ter esse tipo de interação com outros campos, principalmente da engenharia. Eu quero que vocês tragam exemplos de fenômenos que vocês conhecem ou que vocês vão acabar percebendo a partir de hoje, seja no curso de vocês, ou seja no trabalho de vocês, tá? E que isso tenha a ver com o campo da engenharia que você estuda. Tá? Então, se você é de engenharia de software, pesquise ou tente, escreva se você já enxergou em algum canto da sua área de estudo onde você tem esse tipo de fenômeno probabilístico. E eu quero deixar isso como exercício para a gente trabalhar no início da próxima aula. É justamente saber se vocês conseguem identificar esses tipos de fenômenos, tá? Então, para a próxima aula, quinta-feira, tragam os exemplos do que vocês enxergaram dentro dentro aí da ciência de cada um, tá? E por hoje a gente encerra aqui.